você está assistindo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de comentar, deixar sua inscrição e tamo juntão. Muito obrigado aí pela moral. Agora vamos para a segunda dezena de capítulos de One Piece. Dai Nijua. Dorobodou. O que significa isso aqui? Isto daqui é um jogo de palavras com Bushido. Bushido. Bushi significa guerreiro, samurai. O samurai que era guerreiro. Todo samurai era guerreiro? Não. Mas todo guerreiro era samurai? Não. Samurai era uma casta, uma classe social. Você podia nascer samurai, mas não ser um guerreiro. Se você fosse uma mulher, por exemplo. Mas, Roberto, existiam mulheres que eram guerreiras no Japão feudal. Existiam, mas eram exceção e não regra. Vocês podem ver isso em um ano. Quantas mulheres nós temos entre os 9 banhas vermelhas? 2. Kiko e a gorda lá que eu não lembro o nome. Que não era gorda, ficou gorda, e depois não era gorda e voltou a ser gorda. Ok? Ok. E Dorobou, o que significa? Dorobou significa ladrão. Shinobu, perfeito. Neste caso é ladra porque se refere a Nami. Então, Dorobodou significa o caminho do ladrão. Então, o Dou de Bushido significa caminho, Roberto? Sim, o caminho do Bushi, ou o caminho do samurai. Ok? Toda vez que vocês escutarem Bushido, entenda que está falando do samurai guerreiro, não a classe social. Não confundam. É muito, muito importante que vocês entendam isso. Nem todo samurai era guerreiro e nem todo guerreiro era samurai. Alguns guerreiros eram contratados ou eram mercenários ou eram simplesmente nomeados como tal pelo senhor feudal. Isso era comum? Não. Não, porque isso era muito mal visto por outras pessoas que também eram nobres ou se tornaram ricas por algum motivo, mas não tinham sangue de samurai. E este é o motivo daquela treta inicial, né, que tem vários outros motivos, de Assassin's Creed Shadows. Porque quando você chega e fala que um gaijin, ou um estrangeiro, é um samurai, você está dizendo que esta pessoa tem as mesmas raízes, a mesma história, a mesma cultura e os mesmos direitos que pessoas que têm a ascendência nobre. Isso é motivo de muito orgulho para uma determinada parte dos japoneses. É um problema muito sério no Japão que permeia a sociedade inteira. Porque embora a lei contra a posse de katanas, contra espadas, exista até hoje você não pode andar portando uma katana no Japão, senão você vai preso, e como qualquer outra arma, basicamente, né, seja de fogo ou não, significa que as únicas pessoas que tinham o direito de portar armas e, consequentemente, matar quem lhes aprovesse antes da lei ser imposta eram os samurais. Então, quando você fala que um gaijin tinha esse direito, você está dizendo que esta pessoa tinha o direito de matar outros japoneses, além de outras coisas. Entenderam o problema? Entenderam? Nenhum gaijin na história do Japão pode ser considerado samurai por via de regra. Nenhum. Ah, mas foi o Oda Nobunaga que falou. Oda Nobunaga é um dos maiores daimyos da história do Japão. Não existe nenhuma comprovação filosófica, científica, cultural, religiosa, nenhuma de que ele nomeou um único samurai que não era samurai. Nenhum. Tudo é conjectura, tudo é achismo, nós não temos provas. Eu estou dizendo que Yasuke não era um samurai? Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que nós não temos provas. Não bate com os estudos que nós temos até hoje. Isso independe de cor de pele, é apenas cultura. Não importa se ele era branco, negro, azul, amarelo, verde ou se era um panda. Ser samurai não é simples assim. Da mesma forma que ser brasileiro não é simples assim. Ah, eu vim morar no Brasil, sou brasileiro? Não. Ah, eu tirei a cidadania portuguesa, eu sou português? No papel. Mas pergunte para os portugueses se eles vão considerar você como um deles. Não. Não.
Entenderam a complexidade do problema? Perfeito. Então, cuidado quando vocês forem falar certas coisas ou entrarem em certas tretas. Primeiro estudem, primeiro entendam o que está sendo dito. Não é uma questão simplesmente de usar espadas e poder matar as pessoas. Não, é muito mais complexo do que isso. Enfim. Dorobodo, capítulo 20. O caminho do ladrão, ou da ladra, nesse caso. Enfim, a Nami tá roubando o tesouro do Bug, blá blá blá. Aí o Luffy vai de novo um golpe baixo, isso aqui é sacanagem, né? Em represália ao menino Luffy, eu não vou nem ler essa página, pra gente não perder mais muito tempo também. Kono Takarawa, Watashi no Mono Datei Tenno. Eu já disse que esse tesouro agora é meu, blá blá blá. Naruhodo. Naruhodo. O Luffy fala. O Luffy entendeu alguma coisa agora. Ele faz assim. Naruhodo. E aqui o Luffy, o Bug usa de novo Barabara Festivaru. De novo, os golpes do Bug não tem kanjis. Por quê? Porque ele está escondendo alguma coisa, o real significado de quem ele é, ou talvez do poder dele. Porque o poder do Bug, senhores, tem mais uma particularidade bem diferente de todas as outras Akumas no Mi. Qual é? Qual é? Vamos ver se vocês estão manjando. E é bem importante, tá? Qual poder a Akuma no Mi do Bug tem que quase nenhuma, e se brincar, nenhuma outra paramécia tem? Nenhuma outra paramécia tem. Qual? Voar. Voar. Impossível de ser cotado já é o padrão dele, né? Da Barabara no Mi. Ele é capaz de voar. Mas ele tem que ter os pés no chão. Sem o despertar. Nós não sabemos o que o despertar faz. E como já foi dito, e a gente só vai ver lá em Alabasta, o número de Akumas no Mi capazes de voar é reduzido, é limitadíssimo. E por que isso é importante? De novo, pelo que aconteceu em God Valley. O que aconteceu em God Valley? Vazou, ou no caso a Dini vazou a informação de que duas Akumas no Mi estavam lá. E não são duas Akumas no Mi quaisquer. A do Kuma e a do Kaido. Duas das Akumas no Mi mais poderosas de todas. Consideramos a fruta do Luffy como Zoan mesmo? A fruta do Luffy é uma Zoan. A Hito no Mi modelo Nika. Agora a gente sabe, aqui a gente ainda não sabe. Tá? Sim, a fruta do Luffy é uma Zoan. Confirmado. Ok? Mas a fruta do Bug é uma paramécia, que é capaz de voar, como eu dizia, assim como as Akumas no Mi do Kaido e do Kuma. Elas têm a capacidade de transporte. E não se enganem, Rox e Roger foram para God Valley por causa das Akumas no Mi e não por outro motivo. Por quê? Porque eles precisavam da capacidade de transporte. Eles precisavam voar. Mas, Roberto, você disse antes que quem comeu uma Akuma no Mi não pode pegar o tesouro e por isso o Roger não tinha ninguém no bando assim e nem o Shanks tinha ninguém no bando dele assim. Sim. E é por isso que o Shanks falou que agora está na hora de roubar o tesouro. Porque ele sabe que ele precisa de uma Akuma no Mi com uma capacidade de transporte como a deste cara. Afinal, ele pode se esticar e chegar nas coisas, ou ficar gigante e chegar nas coisas. Ou sabe-se lá mais o que essa mente perturbada imaginar. E a Akuma no Mi do Bug também. Ele pode voar. Entenderam? Assim como o Kaido e assim como o Kuma. O Kuma é um pouco mais difícil porque ele precisa primeiro estar nos locais, né, para poder chegar lá. Mas não importa. Entenderam? Roberto, então esse é o tesouro da Ilha Pirata? Provavelmente. E digo mais. Lembram que o Bug estava procurando o tesouro do Capitão John numa ilha de caveira? Ele só errou a Ilha da Caveira. Não era aquela lá que estava tudo escuro que ele foi procurar. Era Hachinosu.
Por quê? Porque Ratinosso era o local da base do Rox. O pai dele. Pelo menos eu acho que é. Ok? E tudo isso para explicar que o Bug não usa kanjis nos seus golpes. Ele está escondendo alguma coisa. Então, Barabara Festival. Tá? É o festival picado. Barabara significa picado. Quando você fala Barabara, alguma coisa bem picadinho, tá? Como comida e tal. Enfim, aqui tá o Bug. Aí o Luffy tá beliscando o pé dele. Enfim, aquelas palhaçadas de sempre. Antayo, ó. E o Luffy já tinha dito que ia mandar o Bug pra longe, né? Mas o capítulo de luta não tem mais muita coisa que a gente ver aqui, né? Ele fala, inteiro Darou, eu já te falei. Enfim, ele arrebenta a cara do Bug no tesouro. Roberto, o Brasil já tá me dando raiva. Pois é por isso que eu não tô vendo. Enfim, ele bateu aí, depois ele fala, Yoshi, teniretazo. Ou seja, eu conquistei, eu peguei. Tenireta é uma expressão que significa pegar, tá? E ele fala, Grandorai no Kaizu. Significa o mapa, Grand Line. O mapa marítimo, né? Kaizu é o mapa marítimo, tá? Tem outros tipos de mapa, obviamente. Não é à toa que o Wang Zi, que estava no comando de Ratinosso, ele pegou o território do capitão. Isso era outra coisa que eu queria comentar com vocês. O termo Wang Zi, que se escreve assim, tá? Não é usado em One Piece, tá? Este é o nome de um pirata que existiu de verdade, foi um Lorde Pirata chinês do século XVI e tal. Só que em Wang Zi é o nome dele em chinês, que é o mais usado no mundo inteiro. Só que em One Piece não é mencionado esse termo nunca. A romanização do nome, como está escrito em katakana, é Ochoku. Não tem Wang Zi. Eu sei que a Panini usa assim, mas na minha opinião está errado. Porque a romanização em cima está escrito Ochoku. Ok? Na minha opinião. E ele era membro dos Rocks, tá? Quem enfrentou ele foi o Barba Negra para dominar Ratinosso, tá? Então, Barabara, Are? Enfim. Aí acontece isso que aconteceu. Achei legal a explicação do One Piece Podcast sobre o termo Tassou usado no último capítulo. E eu fiz uma explicação sobre isso também, Eru. Não sei se você viu lá no meu... Lá na minha análise que eu fiz no Twitter. Mas basicamente, Tassou é uma forma diferente de você falar tan. E por quê? Porque o so e o n em japonês se escrevem basicamente de uma maneira parecida. Então você pode confundir. Mas você falar Tassou é basicamente a mesma coisa que falar tan, tá? Por quê? Porque o Road é um otacão das antigas, ok? Eu me acostumei com o Wang Zi. Eu falava Ochoku também. Tudo bem. É só como é escrito no mangá, tá? Você pode chamar como você quiser, os dois estão certos. Mas eu sempre vou falar Ochoku, tá? Enfim. O Luffy fala, Kitobe, Buggy. Sai voando, Buggy. Gomu Gomu no Bazooka. Tá? Aqui não precisou nem de kanji no golpe do Luffy, porque a gente sabe o que significa, tá? Não vi, eu expliquei aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra te mostrar. Jogo rápido, tá? Deixa eu ver aqui, Cadê a análise do capítulo 1119? Não. Aqui, ó. Aqui tá, pra quem quiser ver, né? Quem quiser dar uma olhada aí, dá um like. A minha explicação do termo Tassou está aqui. Ele também aqui inferioriza o chapéu de palha honorífico Tassou. Tassou é igual a um tan, que é como um chan ainda mais forçado. Normalmente esse honorífico é usado para coisas bonitinhas ou para quando você quer diminuir alguém mesmo, né? Agora, por que o Tassou em vez de tan? Porque o so e o n em japonês são parecidos. Tassou é assim. Vou mandar para vocês. Tassou é assim. E o tan é assim, tá? E se vocês repararem, olha como lembra bastante o so e o n. E aí eu falei aqui, estudem para não confundir, tá bom? O primeiro é tassou e o segundo é tan. Significam basicamente a mesma coisa. Ok? Enfim, bazooka e assim acaba o capítulo, tá? Por isso engana pra mim que tô aprendendo, sim. Engana mesmo. Beleza. A gente também mais pra frente.
Capítulo 21. Capítulo 21 se chama Mati, ou Cidade. Ok? Tá o Luffy dormindo com um tigre. Eles comeram alguma coisa, não sabemos o que. Enfim, a Nami tá feliz porque pegou o tesouro dele, o Zoro tá dormindo ainda, o Luffy tá bravo pro Bug porque ele cortou o chapéu, enfim. Tipo Shih Tzu em katakana, perfeito. Né? A Zoro levanta, os moradores da cidade vão lá. E aí o Luffy, eles perguntam quem são vocês, blá blá blá. Aí a Nami falou, não pode falar o que é, né? Porque senão vão achar que nós somos pirata também. Aí perguntam o que o Luffy é, ele fala, Kaizoku-da, ou seja, sou um pirata. Aí eles ficam putos, né? O Zoro dá risada. A Nami fala, idiota. Aí o Luffy fala, Hontodaro, mas é verdade. Que vocês não estão vendo, né? Mas enfim, o Luffy aqui. Deixa eu mover minha câmera aqui pra vocês verem. O Luffy aqui do lado, ele tá falando. A Nami fala, Baka, o idiota. E o Luffy fala, Hontodaro. Ou seja, é sério, é verdade. E aí eles saem fugindo, né? E a gente tem o Chuchu de novo, de volta. E tem uma teoria muito boa, que eu não sei se eu acredito, que diz que o Barba Negra é um cachorro. Que ele é um Cérbero de verdade. E que ele comeu a Akuma no Mi do humano. E que depois ele comeu 2 outras Akuma no Mi. Por isso que agora ele tem 3. Então, na verdade, ele tem uma Zoan, ele tem uma Logia e ele tem uma Paramécia. É o que diz a teoria. É insana? É insana. Mas eu gosto. Roberto, você é insano? Eu não sou, é a teoria. Sim. Sim. E é por isso que ele não dorme nunca. Porque o Cérbero, na mitologia, nunca dorme. E ele tem medo do sol. E é por isso que o duelo na Ilha Banaro, que é o duelo entre o Barba Negra e o Ace, é um duelo do sol contra a escuridão. O golpe do Ace é Daienkai, Entei. Daienkai significa grande conjuração das chamas. E Entei significa imperador do sol. É o imperador das chamas. Entei, Roberto. Entei. Este aqui. Imperador das chamas. Entei. Ok? Imperador das chamas. Ou do sol em alguns locais, mas das chamas é mais correto. Bom, que é o golpe mais forte do Ace. Enfim, o Xoxô, eles fugindo. Aí o cachorro começa a latir, eles protegendo eles. O Xoxô é demais, né, velho? Xoxô, Sokodô, sai da frente, enfim. Eles chegam lá. Aí tá os piratas do Bug não deixando eles pegarem. Eles dão um tapa no Zoro. Aí o Zoro fala, enfim. Tchau, os bichos saem correndo. Esse capítulo não acontece muita coisa, né? E aí o prefeito reclama do que o garoto fez, enfim, mas realmente ainda protege eles, né? Eles saem correndo. Oi, mate. Curtiu, do amor? Tá falando dos moleques, né? Ele fala, Suman, onanikiru. Basicamente tá agradecendo eles. E assim, eles partem para a Grand Line, né? E a Nami, e assim eles conseguiram a navegadora, né? Ok? Beleza. E é assim que acaba o capítulo. Que foi o capítulo 21, certo? Não acontece muita coisa nesse capítulo, vamos ser sinceros. Mas nós estamos nos aproximando de um dos capítulos mais importantes da história de One Piece, apesar de parecer um dos mais bobos.